Obtenção de carne, né? Os animais mais comumente abatidos nos matadouros são os bovinos, os suínos, as aves, os frangos, codornas, perdizes, ovinos e caprinos. Uma vez sacrificado o animal e dividido em várias partes de carne, outros produtos são as vísceras, partes gordurosas, sangue, pele, sebo, tripas e outros. Os materiais não são comestíveis. São utilizados para a produção de rações, o sangue para a produção de plasma ou farinha, o sebo. Tá mudando de vocês, gente? O meu tá pulando tudo aqui. O meu tá Tá pulando pulando tudo o sozinho tempo também. todo. Não tá tendo opção de voltar. Tá pulando sozinho também. Por isso, eu tá tudo doido. Eu falei que eu tô aqui só escutando o áudio, o meu tá no notebook aqui quietinho, eu tô acompanhando. Parou agora na obtenção de carne, slide 29? Parou. Parou? Então, a parte que a gente não consegue consumir, né, que você fez o abate desse animal, aproveitou as outras partes que não são comestíveis, também continuam sendo utilizadas, como eu dei o exemplo aquela hora da salsicha, né? Então, utiliza as partes não comestíveis para produção de ração, sangue, sebo, depois de difundido e purificado, pode ser utilizado na fabricação de sabão, né? Muitas pessoas fazem até o sabão caseiro. Então, nada se perde. Tudo dá um jeito de aproveitar. Aí não estou conseguindo mudar a página agora. Gente, tem alguém... Ah, eu consegui mexer. Apareceu agora para vocês carne PSE e DFD? Apareceu? Tá no anterior ainda. Ainda No não. Tá meu na não. obtenção de carne. No meu A minha também. também. Foi a Eu minha também. Apareceu? Carne, PSE? Não. Não. De Não. carne. Normalizou agora. Normalizou? O meu tá carregando. A imagem aqui do meu também tá carregando. E agora? Agora foi. Então vamos lá. Carnes, PSE e DFD. Problemas da indústria cárnea. Quais problemas que acontecem com a carne suína e a carne de frango? Elevada incidência de PSE. O que é PSE? PSE é uma sigla em inglês que quer dizer pálido, mole e exudativo. Então, algumas carnes de porco e algumas carnes de frango pode acontecer essa elevada incidência de aparência pálida, mólida e exudativa, que acentuada hipertermia durante o período pós-morte. Depois né, bateu esse frango ou esse porco, aí nesse período aí de pós-morte pode acontecer esse fenômeno conhecido como PSE, que aí vai ficar uma carne já é branca, né, a carne do frango e a carne do porco, mas vai ficar com a aparência mais pálida ainda, a carne vai ficar mole e vai ficar
bem molhadinha, eliminando aquela quantidade de água, desidratando aquela carne. Então não vai ficar agradável aos olhos, né? Aí tem a explicação do que acontece. A carne normal, em 24 horas, né, o pH fica entre 5,5 a 5,8. E depois da morte, esse pH pode ser alterado, né, depois de 6 a 12 horas. Já essa carne do PSE aí, depois de 1 hora, o pH já começa a alterar. Então é muito rápido essa alteração do pH. Então, lembra o que acontece quando o pH é alterado? A carne não vai perder água, então ela vai perder água muito rápido, vai perder a coloração e vai ficar mole. Ok? Deu para entender? Por esse gráfico aqui Eu. do slide 31. Estão vendo aí? Tá aí o gráficozinho, ó. No normal, o pH vai diminuir só depois de 6 a 12 horas. Já essa carne PSE, ela vai começar a diminuir o pH depois de 1 hora só. Então vai ser muito rápida essa evolução e essa perca de água vai ser muito rápida, que vai alterar essas características aí vai ficar mais mole e mais pálida, ok? Já essa DFD, depois de 24 horas, tá vendo? Que o pH começa a alterar, já é mais demorada. E aí pode levar ao escurecimento. Vocês já viram umas carnes bem escuras? Que parece que está rocheada a carne, com aquele líquido, principalmente essas carnes embaladas a vácuo, vocês já perceberam? Eu já. Pois é a carne DFD. Ô, professor, a carne de sol se encaixaria aí? Não, a carne de sol não é alteração do pH. A carne de sol é porque foi acrescida de sal que vai desidratar. Vai retirar só a água e vai salgar. Não é alteração de ácido, não é alteração de pH. Então, não vai alterar essa característica aí de endurecimento ou não da carne. Ah, Que tá. foi mecanicamente acrescido esse sal, né? De forma mecânica. Você foi lá e colocou o sal. É uma coisa que você pode escolher colocar ou não. Já essa questão do pH, não. É uma questão natural. Não tem como a gente interromper. Certo? Travou aqui o Certo. meu. Tá em qual slide de vocês? Fatores prévios a abate. Pois é, o meu não chegou nesse ainda. Parou no gráfico novamente. Parou no O gráfico, é. O meu tá lendo e não sai do lugar. Tá E falando que tá na agora slide. permanece sem a opção de voltar ou prosseguir. Saiu. Mas vocês não estão vendo nem o slide? Eu tô vendo só a imagem do gráfico aqui, mas não tem como nem sair nem voltar. Realmente, parou em um só. E tá mudando sozinho agora. Eu não tô Voltou. mexendo em nada. Tô esperando minha tela voltar. Tô achando que é a internet mesmo. Agora tá, professora. Fatores prévios. Agora o meu apareceu. O meu também.
Agora apareceu fatores prévios. Então vamos lá, fatores prévios ao abate. Fatores que influem na dureza da carne antes do abate são, em geral, aqueles que modificam a quantidade, a distribuição e o tipo de tecido conectivo, que é o que eu falei desde o início, né? O que vai interferir aí na dureza da carne? A idade, a espécie, a raça, a porção da carcaça considerada e a alimentação desse animal antes do abate, né? Então, tudo isso aí que vai estar interferindo na maciez ou na dureza dessa carne. E quando a gente vai comprar, não tem como a gente perguntar para o açougueiro, né? Qual a idade desse gado aí? Não tem como, a gente vai na loteria. Então, a idade, animais jovens versus animais adultos, né? Vitelas de 3 semanas apresentam 3 vezes mais colágeno. Colágeno tem estrutura reforçada e torna-se mais estável com a idade do animal. Ligação intermoleculares são relativamente lábeis ao ataque químico e enzimático, como também ao tratamento térmico e atração mecânica. Espécie e raça, a dureza da carne é... Não consigo ler. Tá falando o quê? 60% hereditário? Vocês estão me ouvindo, gente? Isso, 100%. 60% hereditário. Então, depender da raça. Igual eu dei o exemplo, né? O Angus, que é uma carne caríssima, que é uma carne marmorizada, é raça. Então, espécie e raça também vão determinar aí a dureza da carne. Porção da carcaça considerada. Quando selecionamos diferentes regiões da carcaça para avaliar a quantidade de colágeno e de elastina. Quantidade de tecido conjuntivo é igual à sua atividade. Músculo dos membros pélvicos e da coluna vertebral, para tanto refletirá na quantidade de colágeno. Colágeno, gente, o que muitas pessoas acham, né? Acreditam que se comer muito colágeno vai ficar com a pele durinha, vai acabar com a flacidez. O colágeno, na verdade, faz parte, né, do corpo e ele é responsável aí por esse movimento junto com a elastina. E aí tem algumas partes do corpo do boi ou do porco que tem uma maior quantidade de colágeno. E também ela vai variar com a idade desse animal, né? O animal mais novo vai ter um tipo de colágeno em uma quantidade diferenciada do animal mais velho, certo? Aí nós temos os cortes de carne bovina. A gente não precisa decorar, né? Ninguém vai perguntar para a gente, assim, mostrar um boi para a gente perguntar onde fica o lagarto do boi. Não, mas por que é interessante a gente saber? Porque quando a gente se refere, né, geralmente dona de casa que faz comida, ou quem gosta de fazer churrasco, aí a gente sempre sabe que o cupim é aquela carne mais apreciada por ser gordurosa, mas ela é dura, então ela tem que ser cozida antes de colocar na churrasqueira. Que o acém, o pescoço, o peito, a paleta, né, o músculo, toda essa parte frontal aqui são as partes mais duras, são as consideradas carnes de segunda, carnes que precisam de cozimento, né? Aí já essas da parte traseira aqui, contra filé, a picanha, filé mignon, maminha, alcatra, colchão mole, são as partes mais nobres, são as carnes que custam mais caro. Por quê? Porque elas não precisam de muito cozimento, né? Elas já são mais macias. Então é só para a gente entender, assim, a parte do boi que fica geralmente as partes que precisam de maior cozimento, que são consideradas carnes de segunda, são a parte frontal, e já a parte, né, que tem mais maciez, que são as carnes mais nobres, as partes mais fáceis de cozimento são a parte traseira, ok? Aí, geralmente, você vai comprar músculo mesmo, tem escrito lá, músculo traseiro, ou então você vai comprar uma carne de sol, aí fala, carne de sol traseira, vocês já perceberam isso? Alguém já percebeu isso? Quem compra carne? Ou nunca perceberam? Já percebi.
Pois nunca é, comprei. porque a questão da dianteira ou da traseira, o que vai alterar é a maciez. Sempre a traseira vai ser mais macia que a dianteira, ok? Ok. Aí, mais uma vez, está explicando agora, né, que os fatores prévios do abate vai levar em consideração a alimentação, condiciona a dureza devido a que a gordura intramuscular dilui os elementos do tecido conectivo do músculo e animais bem alimentados apresentam menor dureza da sua carne. Então, quando a gente compra ali um bife, a gente não tem condição de saber, só quando a gente coloca na panela. Por isso que às vezes você compra o mesmo corte, só que um estava muito mais duro que o outro. Provavelmente tem a ver também com a alimentação ao longo da vida desse gado. Tá em qual slide de vocês? Alimentação. Alimentação ainda, Eu né? tô aqui. Linha de abate apareceu? Não. Não? O meu também não apareceu, não. Eu também não. Agora foi. Apareceu agora. Foi. Foi? Isso é a internet, provavelmente. Ai, deu um soninho. Tá acabando. Então vamos lá, linha de abate. O transporte e o confinamento dos animais deve ser realizado de forma a evitar o estresse, né? Que eu falei no início, lembra? Na atividade. O estresse do animal diminui a reserva do glicogênio no músculo, que é essencial na transformação do músculo em carne, né? A sua falta leva à obtenção de carnes escuras e pegajosas. Em animais suscetíveis ao estresse, os músculos podem se mostrar exudativos, de coloração pálida e textura branca, o PSE, né? O que leva à produção de peças de carne com menor rendimento e maiores perdas durante o processo culinário. Mudou aí? Não. Não. Mudou? Ainda não. Não. Agora mudou. Linhas de abate. Os animais devem ser submetidos a jejum em dieta hídrica por 6 a 24 horas, de acordo com o tempo de viagem do animal até o matadouro. O jejum e a dieta hídrica facilitam a evisceração, reduzem a possibilidade de contaminação da carcaça durante a evisceração e tornam a sangria mais abundante. Por que, gente, que vocês acham que o jejum e uma dieta hídrica vai facilitar a evisceração, diminuindo a contaminação? O que tem a ver? Hein, gente? Tem a ver com a contaminação da carne, algo do tipo? Sim, o que quer dizer evisceração? Evisceração está tirando as vísceras. O que são as Sim. vísceras? Estômago e intestino, certo? Certo. É, por isso que fica em jejum, né? Pra não contaminar. Então, isso, se ficou em jejum, então não tem comida, não tem resto de comida, não tem fezes, né, formadas ali no intestino e no estômago. Então, quando for retirar, eviscerar, não vai ter fezes, não vai ter bactérias, que vai evitar essa contaminação da carcaça. Ok? Ok. Ok. E a dieta hídrica torna a sangria mais eficiente e facilita a remoção da pele. A sangria imperfeita proporciona condições apropriadas ao desenvolvimento microbiano e torna a carne repugnante ao consumir, né? Porque ela já vai estar em processo de putrefação mesmo, né? Então, linhas de abate, né? Tem a ver com a atividade, não tem? Vocês já fizeram? Linha de abate. Primeira coisa vai ser recepção do gado. Aí depois esse gado vai ficar em Recepção do repouso. gado.
Esse gado vai ficar em repouso. Depois vão ser higienizados, lavados, né? Esses animais, para eliminar a maior quantidade possível de bactérias. Lavar mesmo, higienizar. Vai ocorrer a insensibilização ou atordoamento do animal, a sangria, esfolamento ou remoção do couro, evisceração, vai passar pela mesa de inspeção e aí vai ocorrer o corte das carcaças. Professora, Oi. na atividade pode responder só assim ou tem que especificar? Não, você pode fazer o fluxograma, não é que eu pedi? Aham. Setinha de qual é o caminho que ele vai percorrer. Só citando. Tá bom. Dando trabalho, isso aqui dá um trabalho de fazer. Tá Por quê? Setinha? Xará. Eu tô Depois aqui vai de privada aí, mas já viu? consegui já. Viu? Aí agora era para vocês assistirem o vídeo sobre o abate, né? Todo mundo conseguiu assistir? Eu não vi ainda não. Eu vi. Eu também não. Pois é, Consegui tem que assistir. ver. Porque Eu também não vi, não. quando vocês assistirem, vocês vão ver que vai clarear bastante essa parte da teoria. Lá fala isso tudo aí. Eu nem olhei no slide, tem no vídeo, já fala as etapas Isso. direitinho. Fala direitinho. E fica melhor da gente associar, da gente, né, entender, aprender, passar para o papel justamente que você está vendo a imagem. Você não está imaginando o que é um esfolamento, imaginando o que é uma insensibilização, né? Você está vendo de fato o que é e fica mais fácil de aprender, de fixar aí o conteúdo. Certo? Certo. Eu acho que é isso mesmo, porque depois fala um pouquinho aí de maturação da carne, da preparação, né? Que vai depender também qual é o corte da carne e a forma que você vai preparar, igual eu dei o exemplo. Você não vai pegar uma picanha e cozinhar na pressão. Da mesma forma que você não vai pegar uma carne dura e colocar na churrasqueira. Então, a preparação culinária, esse tratamento aí de térmico com fogo também, ela vai poder aumentar ou vai poder diminuir a maciez da carne. Vai depender da forma que a gente está preparando essa carne, né? Acho que o meu helicóptero tá pegando fogo. Não, vai ficar bebendo. Deixar aqui. Pegando fogo na cara de alguém aí. Aí coloquei o mudo todo mundo. Aí vai falar dos derivados, né? Dos derivados de carne, que tem os videozinhos aí da linguiça e da salsicha. E só. Basta vocês assistirem o videozinho direitinho, fazer o resuminho de vocês, não deixar acumular, que não é difícil. A única questão é, vocês têm que se atentar a esses detalhezinhos, esses nominhos aí, por quê? Ah, não, a disciplina de vocês não é blended não, né? A outra que é de terça-feira que é blended, essa não vai, a prova vai ser minha mesmo. Porque quando a prova vem pronta da instituição, pode vir muito pegadinha, pode vir muitas essas siglazinhas aí. Mas nesse caso, essa avaliação aí vai ser minha mesmo. Então, não precisa de ficar preocupado em decorar nomes. Eu quero que vocês entendam todo o processo e lembrando sempre que é importante que vocês saibam disso, porque a gente não sabe, né, onde que a gente pode trabalhar um dia na vida. Então, se você for responsável técnica de algum lugar que produz muita comida, é bom você ficar atenta de onde está vindo essa carne que você está comprando, de onde está vindo esse suíno que você está comprando. Então, é importante conhecer essa técnica. Pode acontecer, por exemplo, de você trabalhar para uma empresa muito grande que produza o próprio gado, né? Que tenha o gado, que ali mesmo ela tem um abatedouro. Então, tudo isso é bom a gente ter uma noção, porque se a gente vê uma coisa muito errada, a gente sabe que está errado. Então, a gente vai ter que ir atrás de um veterinário, atrás de um técnico para dar uma orientação correta para aquela pessoa ali. E não consumir a carne desse local. Então, é só mesmo para a gente entender, né? O processo, evitar a contaminação. Às vezes a gente compra uma carne e a gente fica na dúvida se ela está estragada ou não, que pode ter sido esses processos aí de pH,
que deixou a carne pálida ou que deixou a carne mole, mas não quer dizer que ela esteja estragada. Ela só teve uma alteração de pH que alterou essas características dela, mas não vai fazer mal consumir. Só está com aparência diferente. Ok? Perguntas? Não. Podemos encerrar? Aham. Podemos. Então, eu vou parar a gravação aqui já.